Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Na epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo de número 3 até o versículo de número 11. A palavra do Senhor diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós, que todos vós tenho, em estranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo até o dia de Jesus Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e para o louvor de Deus. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Sente e continue com a Bíblia aberta, evite se levantar, e nós não vamos ser prolixos na ministração, porque a gente sabe que o espaço está muito quente e desconfortável. Meus irmãos, a epístola de Filipenses, neste primeiro capítulo, nos traz edificações muito profundas para a nossa fé. Primeiro, pela circunstância de como ela foi escrita. Ela foi escrita por Paulo quando ele estava em prisões, ele estava preso por causa do Evangelho. E não estava preso porque tinha feito coisas erradas. Ele estava preso por causa da sua fidelidade e do seu comprometimento na pregação do Evangelho. E ela é excelente porque Paulo, ele faz um profundo reconhecimento a esta igreja, pelo carinho e pelo apreço que esta igreja tinha por ele. Inclusive nos versículos de número 3 e 4, ele diz que foi a igreja que esteve com ele em todos os momentos, quando estava preso, quando estava fazendo a defesa dele nos tribunais, mas também quando ele estava no cumprimento da pregação do Evangelho. Era uma igreja presente, não era uma igreja que dizia: Paulo, nós estamos com você. Era uma igreja que fazia parte da vida de Paulo. Era uma igreja que não só orava por Paulo, mas ela estava em todos os aspectos presente na vida do apóstolo Paulo. E aí então Paulo, ele começa esta epístola fazendo uma oração por esta igreja. E é exatamente nesta oração que nós vamos observar algumas coisas importantes em relação à nossa fé. A primeira pontuação importante nós encontramos aqui no versículo de número 6. Ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, há uma coisa muito importante que a gente aprende aqui. A igreja de Filipenses era uma igreja exemplar, era uma igreja de bons crentes, era uma igreja de bons testemunhos. Mas Paulo não disse àquela igreja que ela já estava perfeita. Paulo não disse àquela igreja que não havia nada ainda para se aperfeiçoar. Paulo não disse àquela igreja que os crentes já estavam prontos, completos, absolutamente aperfeiçoados. Pelo contrário, Paulo disse: há uma obra boa que foi começada. Há um Deus eterno que está fazendo em vocês uma grande obra, mas esta obra ainda não foi concluída. Mas tenho a plena certeza que haverá tribulação, que haverá prisões,
que haverá perseguições, que haverá muita dificuldade, mas aquele que começou em vós a boa obra, ele aperfeiçoará. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Olha para o teu irmão e diga para ele: o Senhor vai aperfeiçoar a obra. Diga bem forte para ele: o Senhor começou uma boa obra e ele vai aperfeiçoar. Você está sentindo a presença do Senhor aqui? Ele vai aperfeiçoar esta obra. Uma coisa interessante, irmãos, que às vezes tem pessoas que se acham completo. E é um problema quando alguém já se acha santo o suficiente, que não precisa orar mais, que não precisa melhorar mais. Quando você se acha superior ao outro, que se acha absolutamente completo, é o início da sua fraqueza espiritual. Porque segundo a obra de Deus, não tem ninguém completo aqui. Há um Deus que está trabalhando na vida da igreja. Segundo o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Efésios, ele disse: até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Por isso nós estamos caminhando, mas ainda não somos perfeitos. Mas há um Deus que está trabalhando sobre a madeira para ser útil para a sua obra. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. É interessante quando alguém se acha completo. É interessante quando alguém olha e diz assim: aquela irmã é santa, é uma santa irmã. Mas aquela irmã que você diz que é uma santa irmã, ela ainda não é perfeita. Mas pastor, a irmã Maria, ali não tem mais o que melhorar. Tem o que melhorar sim. Mas pastor, irmão Antônio já chegou num grau de perfeição. O homem é extraordinário, mas ainda não é perfeito. A Bíblia diz que quando o Senhor se manifestar nos céus, e nós o veremos como Ele é, e nós seremos semelhantes a Ele, a perfeição vai chegar nas nossas vidas. Essa perfeição vai chegar. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Por isso não rejeite o seu irmão pelas imperfeições. Não olhe para o seu irmão com repulsa, se em algum momento ele lhe decepcionou em alguma coisa. Porque esse irmão, ele está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Mas às vezes você não quer ter paciência com o irmão, a mesma paciência que Deus tem. A Bíblia nos mostra, irmão, que se Deus nos olhasse com os olhares de homem, Ele já teria nos lançado todos no inferno. Mas o olhar de Deus é misericordioso, o olhar de Deus é restaurador, o olhar de Deus é o olhar da segunda oportunidade. Por isso nesta noite receba renovo de Deus, porque Deus está te dando uma oportunidade. Quem crê, levanta a mão e dá um brado de glória bem forte. Olha para 3 pessoas, diga: Ele está fazendo uma obra grande na sua vida. Diga para 3 pessoas: Ele está fazendo uma obra grande. Ninguém vai impedir esta obra, ninguém vai impedir esta obra. Ninguém vai impedir esta obra. Você não é obra de homem, você é obra de Deus. E o Senhor não costuma deixar a obra pela metade. Ele conclui esta obra. Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quando chega no versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa, e a confirmação do Evangelho. Versículo de número 8.
porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em estranháveis afeição de Jesus Cristo. Versículo 9. Quais os propósitos da oração de Paulo? Se nós soubéssemos orar como Paulo orava, nós não estávamos preocupados em priorizar coisas materiais. Nós temos uma geração de pessoas providas de coisas materiais, mas desprovidas de coisas espirituais. Se nós percebemos o conteúdo desta oração de Paulo, ele vai orar por coisas que sejam multiplicadas na vida dos crentes daquela igreja, mas eram coisas abstratas, mas que tinham essência, eram coisas extremamente espirituais. Ele diz: eu peço, olha o propósito da oração de Paulo, escute, eu peço o que a Deus? Ele diz: eu peço isto o que? Que o vosso amor aumente mais e mais. Aqueles que colocam os dons acima do amor, se ele orasse, ele diria assim: eu oro para que vocês falem mais línguas do que falam. Se fosse um orador aqui que colocasse os dons acima do amor, o propósito da oração dele seria: eu oro para que vocês curem mais do que vocês estão curando. Eu oro para que vocês tenham mais operação de milagres do que vocês operam. Mas não foi esse o propósito da oração de Paulo. Até porque a palavra de Deus nos mostra claramente que Paulo, ele invoca os irmãos à compreensão desta prática. Ele diz que o vosso amor aumente, que vocês não tenham amor limitado, que vocês vivenciem o amor como uma cachoeira, como um rio que recebe as águas da chuva e dos córregos e transbordam, e que este amor sai inundando cada coração. É este o motivo da oração de Paulo. E aí ele diz: e que este amor aumente mais e mais. Diga mais e mais. Diga mais forte, diga mais e mais. Em quê? Aí ele diz: em ciência e em todo entendimento. Aí ele associa o amor à ciência. E o que é que a gente observa em relação à ciência? Um ato racional, a racionalidade. Segundo, a experiência empírica, ou seja, na ciência vale as coisas que se pode provar, se pode praticar, se pode experimentar. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu não oro para que vocês tenham um amor de palavra, um amor teórico, um amor falado, mas eu oro para que vocês tenham um amor provado, um amor praticado. Tire a capa e vocês vivam a verdadeira essência deste amor, que pode glorificar e exaltar o nome de Jesus. Essa história, eu te amo, eu acho que já é tempo da gente estar tirando essas máscaras. Essa história, irmão, dessas coisas, meu Deus, a igreja de Jesus precisa voltar a esse primeiro amor. Quem pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? É um amor que busca em conhecimento a verdade, o ensino. É um amor fundamentado em doutrina, um amor fundamentado na verdade. Nós precisamos desconstruir as aparências, precisamos desconstruir a doxa, precisamos buscar a epísteme, a lateia, a verdadeira essência da verdade. Nós vivemos em uma época que a aparência vale mais do que a essência. É por isso que hoje tudo é representação, é teatro. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja, ela conheça a essência da verdade. É preciso desconstruir a aparência. É muita gente vivendo de aparência.
É muita gente vivendo nas águas rasas. É muita gente acostumada com as sombras. Deus quer te levar à intimidade. Deus quer te levar ao conhecimento da verdade plena, da verdade das Escrituras. A gente fica navegando naquilo que parece ser espiritual e não é. Basta a gente ver o movimento e diz assim: Deus está ali. Quando você vai olhar, é um adulterando, é outro pecando, é outro mentindo, é outro matando, é outro traindo, é outro acusando. Ele tem aparência, mas não tem essência. Mas tudo isso dentro da igreja. Paulo diz assim: olha, não se conforme com a aparência. Conheça o verdadeiro amor. Igreja, Jesus está presente aqui neste lugar. Verdadeira essência. Muitas pessoas se enganando a si mesmo, na sua fé, na sua prática. Paulo, ele nos chama a essência da prática deste amor, baseado na ciência do experimento, da experimentação. Um amor experimentado, um amor praticado, um amor com atos, com provas, com prática, não teórico. Paulo nos chama a esta verdade da palavra. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Quem pode dizer amém, meus irmãos? Quando chega no versículo de número 10, Paulo diz assim: para que aproveis, diga para que, diga mais forte, diga para que aproveis as coisas excelentes. Olha aqui para mim, irmãos. A igreja de Filipenses era uma igreja excelente, sim ou não? Mas Paulo estava dizendo: olha, vocês aprovem as coisas excelentes. Em outras palavras, Paulo, quando ele faz essa recomendação, ele pontua aqui pelo menos duas coisas importantes. Uma, ele está afirmando: a igreja é filtro, ela precisa filtrar. Em segundo lugar, Paulo está dizendo assim: olha, faça as coisas com excelência. Façam as coisas de Deus como vocês fazem. Faz o melhor para Deus. E sabe, uma das coisas que mais tem sido manifestada na vida da igreja é que ou nós cansamos de Deus ou cansamos da obra de Deus. Porque parece um fenômeno as pessoas correndo das coisas de Deus. Parece que ou a obra ficou pesada demais, ou você enjoou de culto, enjoou de escola, enjoou da obra de Deus. Aí nós começamos a fazer a obra de Deus de uma forma relaxada. O espírito de descomprometimento com o reino tem pegado todo mundo, do altar à portaria. Não estamos fazendo mais a obra de Deus com compromisso. Não estamos fazendo a obra de Deus com mais responsabilidade. Nós estamos fazendo para Deus o resto. É o que sobra, é o que dá para fazer. E como dá, da forma que der. E aí a gente chega, bota uma máscara de hipócrita e chega na igreja e diz: tudo, Deus, a ti entrego. Entrega não. Somos mentirosos. Estamos mentindo no altar. Mas Deus eu estou sentindo a glória de Jesus aqui. Quem pode levantar a mão e adorar esse Deus que é santo? Andarabaia, Shuriandaraba, anda. Ikandarabaia, Shuriandarabada. Há um cansaço que se generalizou. Não se tem mais sentimentos de responsabilidade e comprometimento. Estamos fazendo por fazer. Se der, der. Se fizer, fizer. É sobra, é resto. Aí Paulo diz assim: olha, meus irmãos, se vocês fazem com excelência, façam ainda o melhor que vocês puderem fazer.
Porque se para a casa de vocês dão o melhor, para Deus dê o melhor. Eita, se vocês querem o melhor para você, para o Senhor, ofereça o melhor. Não façam a obra de Deus de qualquer forma. Faça o melhor para Deus. Faça com responsabilidade. Quando nós lemos nos reformadores da igreja, Calvino, ele traz à luz uma coisa muito importante. Ele diz: olha, tudo que você fizer, faça com excelência. Se você é porteiro, seja o melhor porteiro. Se você é pregador, seja o melhor pregador. Se você é o dirigente do culto, seja o melhor dirigente. Se você toca, seja o melhor tocador. Não faça para a sua glória, faça para a glória dele, que é Senhor. Senhor de todas as coisas. Faça com excelência. Eu acho que eu fico pensando, meu Deus, porque hoje, para o povo fazer a obra de Deus, a gente tem que estar puxando. E puxar não é fácil, irmão, porque a gente fica como chato. Eu acho que nós perdemos a consciência de que esse trabalho não é humano, não é material, não é passageiro, que aqui é um trabalho eterno, espiritual, para um Deus que é digno de glória, de honra, de louvor. Senhor, Senhor, Senhor de todas as coisas. Senhor de todas as coisas. O que está acontecendo conosco? Será que Paulo diria essas mesmas palavras que disse para os filipenses? Meus irmãos, continue fazendo a minha obra, a obra de Deus com excelência. Seja um filtro. Filtre aquilo que pode adentrar na vida e na essência da igreja. Não como qualquer coisa. Os nossos púlpitos estão sendo marcados por falso profeta. Pessoas com a vida enrolada que engana. Basta apenas sapatear o pé na igreja e as pessoas são levadas pela aparência. Por quê? Porque não tem intimidade com a verdade, não busca a verdade, se alimentam da verdade. E aí fica todo mundo mergulhando na aparência. E o Senhor dizendo assim: eu quero te levar para mais profundo. Olha para o teu irmão e diga: Deus quer te conduzir para o profundo. Diga para ele bem forte: diga Deus. Diga Deus quer te conduzir para o profundo. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Quem pode levantar a mão e adorar a Ele? Levanta as mãos, abra a tua boca. Dá o teu melhor, glória para o Senhor. Adore, adore, porque essa noite é uma noite marcada. É uma noite de renovo, é uma noite. Eita, rabacama namanahaya, shurianda rabanaha. Uma outra coisa interessante, eu vou concluir. Nesse sentido em que Paulo diz assim: aproveis as coisas excelentes. A igreja tem que ser um filtro, porque nem tudo que se oferta ao altar e nem tudo que se manifesta a Deus é aprovável. E Paulo diz que vocês devem aprovar, devem praticar a posição de filtro. Nós estamos vivendo uma época difícil de saber separar verdadeiro e falso, essência de aparência. E aí o que é que nós temos que fazer? Disse Paulo: aproveis, coloque-se no lugar de filtro, desconstrua a aparência para encontrar a verdade, para se relacionar com a verdade, para viver na verdade. Porque quem vive na aparência, na primeira dificuldade, cai. No primeiro prato ele por quê? Porque ele estava vivendo na aparência. Ele não estava vivendo na essência, na comunhão com a verdade. Os irmãos estão entendendo? Diz amém, meus irmãos. Mas deixa eu concluir aqui. Uma outra coisa importante que ele diz:
versículo de número 10. Ele diz: para que sejais sincero, diga: sejais sincero. Olha para o teu irmão, diga: seja sincero, meu irmão. Diga para ele assim: cuidado na vida. Glória. Paulo ora para que a igreja ela fosse uma igreja em que os crentes fossem sinceros, uma igreja que fosse sincera. Olha aqui para mim, irmãos. Sinceridade, ser sincero é ser verdadeiro, é não ser hipócrita. Ser sincero, olha aqui uma definição muito importante, escute, ó. Ser sincero significa não esconder segundas intenções, não esconder pensamentos, não esconder sentimentos. O cabra não está bem com outros. Final do ano, eu nunca vi um espírito de hipocrisia reinar tanto quanto na época de dezembro. Parece que desce mesmo o espírito de hipocrisia. Todo mundo fica bonzinho, abraça, mas escondendo os sentimentos. Aí, em vez ele se libertar dos maus sentimentos, ele coloca um remendo em cima. E aí ele entra no ano seguinte com pano velho. Aí quer ó de novo, quer pano novo. E aí é complicado. Às vezes as pessoas, a falta de sinceridade nas pessoas cria uma relação superficial, porque as pessoas estão dizendo uma coisa que não é o que elas estão sentindo. Elas estão abraçando, mas não é abraço verdadeiro, porque lá dentro está escondido sentimentos, está escondido pensamentos. Existe má fé guardada. Mas o Senhor está dizendo: sejam sinceros. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que deve andar na sinceridade. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Sinceridade. E ele diz aqui: e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse que ai daquele pela qual vem um escândalo. E existe uma lei do efeito e da causa. Quem semeia, colhe. Ele diz: olha, tenham todo cuidado para que não escandalize. E aí ele conclui, e aí eu concluo no versículo de número 11, quando ele diz assim: cheios de fruto de justiça. Diga comigo: frutos. Mas sorte, diga: frutos de justiça. O que é fruto de justiça? Primeira coisa que nós aprendemos nessa parte do apóstolo Paulo é que o fruto de justiça está relacionado exatamente em relação à virtude. Ou seja, o nosso comportamento, irmãos, olha aqui, o nosso comportamento deve ser um comportamento correto. Correto em relação ao próximo, em todas as dimensões da nossa relação. Comportamento correto. Diga para o teu irmão: comportamento correto. Diga mais forte para ele, diga: fruto de justiça é ter um comportamento correto em relação ao outro, irmãos. Isso é virtude, é justiça, é fruto de justiça. Segundo lugar, justiça é viver baseado em uma verdade absoluta, revelada pelo próprio Deus em nós e nas Escrituras. Você não vai andar pelo achismo, e nem vai andar pela Maria vai com as outras, e nem vai andar pela aparência do que vão lhe trazer. A igreja anda pela verdade revelada na sua consciência. O Senhor escreveu em nós. O homem recebeu no seu coração, escrito por Deus, a lei do certo e do errado.
Se você errar, não lhe faltou as leis de Deus escritas no seu coração. Alguém, quando erra, procura culpado para os seus erros. Mas o Senhor diz na sua palavra que a sua verdade está escrita no coração do homem. E o homem erra se ele quiser errar. Fruto de justiça é agir de forma proporcional, é agir com equidade, é agir de forma corretiva, distributiva. Os propósitos da oração do apóstolo Paulo revela que nós precisamos ter uma vida de justiça, não uma vida igual ao dos fariseus, que pintava os seus sepulcros, e Jesus os chamou de sepulcros caiados, porque não tinha resultado de fé. E o próprio Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Nós vamos viver uma vida de justiça e de fruto por causa da presença de Cristo em nós. É que vai trabalhar o nosso caráter. Justiça não é o que nós cantamos, e crente pentecostal gosta de cantar isso. Eita, irmão, Deus vai fazer justiça. Aí um monte de gente pregando amor e com sentimento de justiça própria no coração. E os irmãos gostam, né? Eita, Jesus, não é assim que a palavra de Deus diz. Que é justiça na perspectiva de Cristo? Eu ver sangue derramado é eu ser atingido e retribuir a injustiça com outra injustiça? Não. Jesus abominou a lei de Talião, e ele disse: se teu inimigo te der veneno, dá pão a ele. Se ele te fizer o mal, não retribua o mal pelo mal, mas dê o bem ao teu inimigo. Quem diz amém, meus irmãos? Sabe por que nós ficamos uma igreja meia raivosa um com o outro? Porque nós fomos criados numa cultura taliã. Ou seja, eu vou ver a minha vingança ser cumprida. E a Bíblia diz que não pertence a mim nem a você a vingança e o juízo pertence ao Senhor dos Exércitos. Vamos cantar mais amor, mais perdão, mais unidade. Vamos pacificar, porque a sociedade já é uma sociedade cheia de guerra. E se a gente cantar muita guerra dentro da igreja, meu irmão, vai ficar todo mundo guerreando dentro da igreja. É por isso que a cultura é de puxar tapete, é de se vingar, é de retribuir o mal com o mal. E essas coisas não fazem parte da essência da igreja. Jesus trouxe uma nova lei. Ele aboliu as vinganças com a nossa própria força. E ele disse assim: se te fizer o mal, faça o bem. Retribua o mal com o bem. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Bota para fora essas coisas ruins que tem no seu coração. Seja verdadeiro, seja sincero. E diga a Deus: eu quero viver o verdadeiro evangelho. Eu quero viver o verdadeiro evangelho. A justiça é a capacidade de conhecermos a lei de Deus e nós avaliarmos nós mesmos. Às vezes nós estamos igual aos fariseus, querendo justiça para os outros, e não julgamos a nossa própria vida. Mas o profeta Jeremias disse que o Senhor esquadrinha os corações, os rins. Ele sabe a maldade que tem no seu coração. Ele sabe que o seu coração não é esse coração bonzinho que você diz que é. Ele sabe o que tem de ruim aí guardado. E hoje é o dia da ceia. Você já pediu para que o sangue lavasse o seu coração? No dia da ceia, o Senhor esquadrinha os corações. O Senhor pesa as intenções do coração. Igreja, pouco vale os dons, as línguas, as profecias. Às vezes nós estamos muito preocupados se vai ter língua na igreja. Achamos que o culto é bom se tiver marcha, se tiver línguas, porque foi assim que nós nos criamos. Mas não é esse o clímax de um culto.
O clímax do culto é estarmos conscientes do nosso dever e termos como peso principal o nosso próprio caráter e avaliarmos e julgarmos as nossas próprias atitudes com as leis de Deus que estão escritas no nosso coração, para a gente não fazer sacrifício de tolo, mas nós temos um comportamento correto, porque a adoração não é 2 horas de culto. A adoração é comportamento, é fazer a coisa certa, é fazer a coisa correta, é fazer a coisa que agrade a Deus. Sabe qual é o maior altar? É lá fora, porque dentro da igreja é fácil ser crente. E eu fico muito preocupado, não fico encantado. Eu já fui um pouquinho assim, mas a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Mas quando tem uma irmã, aí o povo diz: essa irmã é vaso. Mas a irmã não tem virtude nenhuma. Ela está igual o capítulo 13 de 1 Coríntios, só faz zoada, ó, o sino que tine, só barulho. Mas é aparência, não tem verdade, não tem essência. O Senhor cansou desses cultos. O Senhor diz assim: eu não quero mais esses cultos. Eu não quero mais cultos de palavra. Eu não quero mais cultos de aparência. Eu quero que vocês confrontem vocês mesmos com a verdade e vejam se vocês estão andando nas minhas leis e estão fazendo a minha vontade. Porque há muito altar sujo, porque nós mesmos sujamos o altar de Deus, porque achamos que a igreja, ela tornou-se um lugar para nós trazermos tudo que não presta e deixarmos lá. A igreja é para vir sujo, mas uma vez chegou aqui é para ser lavado, é para ser puro, é para ser transformado e é para ser purificado pelo poder da palavra. Quem diz amém, meus irmãos? Produzir fruto é fazer aquilo que é certo. Olha para o teu irmão, diga: produzir. Diga mais forte, diga: produzir frutos de justiça é fazer aquilo que é correto. Eu fazendo uma pesquisa hoje à tarde sobre frutos de justiça, encontrei uma frase de um homem, Montaigne, 1553 a 1592, ele fez a seguinte frase, ele registrou a seguinte frase: nada há de mais belo e legítimo do que o homem fazer o bem, e como deve ser, nem ciência tão difícil ao que sabem viver esta vida bem e naturalmente. É de todas as coisas as doenças mais terríveis a que desrespeitam o próprio ser. Quando você não procura curar você, você não vai curar mais ninguém. E não adianta querer curar a igreja se você é um doente, porque tem muita gente se levantando na igreja dizendo: eu sou Deus, e profetizando para todo mundo e achando solução para todo mundo. E quando você vai analisar a vida do profeta, é um doente. E a pior doença é aquela que você não reconhece, que precisa curar primeiro você. Fiquemos de pé.